Pronto. Alguém poderia estar se perguntando aí, os elementos de um conjunto só podem ser números? Não. Pode ser também letras. E aí eu vou trazer para vocês um outro exemplo, agora não usando mais números, usando letras. Vamos aqui para a tela. Ó, nessa tela nós temos o quê? Nós temos o conjunto P e temos o conjunto Q. Certo? Quem é o conjunto P? O conjunto P, ele é formado pelos elementos A, B, C, D e H. O conjunto Q, ele é formado por A, H, E, F, G e I. Ok? Lembrando a vocês, na hora de organizar os elementos do conjunto, vocês deverão colocar eles em ordem crescente, se for números, e as letras, se for letras, tem que colocar na ordem alfabética, ok? Isso também conta como uma organização. Então, o conjunto P tem esses elementos, o conjunto Q tem esses elementos. Vocês podem observar que tem elementos que tanto pertencem ao conjunto P quanto ao conjunto Q. No caso aqui, o H e o A. Eles fazem parte tanto do P quanto do Q. Chamamos de intersecção. Beleza? Então, eu posso dizer que o elemento B pertence a P, que o elemento D pertence a P, mas eu posso também dizer que o elemento I não pertence a P, o F, o E e o G não pertencem a P. Mas eu posso afirmar que tanto o H quanto o A pertencem tanto a P quanto a Q. Por isso, o H e o A são chamados de intersecção entre esses dois conjuntos. Beleza? Voltando aqui para mim. Vamos aqui. Então, o que foi que eu disse? Todo conjunto ele recebe uma letra maiúscula para representar esse conjunto. Os elementos eles devem ser organizados, se forem números, organizados do menor para o maior. Se for letras, tem que estar organizados em ordem alfabética, beleza? E quando os elementos pertencem ao mesmo conjunto, eles podem pertencer ou não. Quando eles estão dentro daquele conjunto, eu digo que ele pertence àquele conjunto. Se não, eu digo que não pertence. Beleza? Os elementos que pertencem tanto a um conjunto quanto ao outro, dizemos que aquele elemento é chamado de intersecção. A intersecção, pessoal, ela pode ser representada por um elemento só ou por mais de um elemento. Vocês viram que nesse exemplo que eu dei, eram duas letras que representavam a intersecção entre os dois conjuntos. Ok? Vamos praticar agora, vamos para essa atividade. De olho aqui na tela. Eu quero saber quem são os elementos que compõem o conjunto P e quero saber quem são os elementos que compõem o conjunto Q. Vamos lá. Analisando o conjunto P, nós podemos visualizar esses elementos. A, B, C, D, H. Olhando o conjunto Q, nós temos H, A, E, F, G e I. Ok? Aí vamos aqui para a pergunta. Quem são os elementos do conjunto P? A, B, C, D e H. Eles estão dentro, né? Estão contidos no conjunto P. Né? Aqui, o conjunto Q, nós temos o A, o E, o I, o F, o G e o H. Observe que eu coloquei em ordem alfabética. Aqui nós temos quem? Nós temos os elementos que só pertencem ao conjunto P e aqui os elementos que só pertencem ao conjunto Q. Aqui nós pedimos que o conjunto P união com Q. Vocês já sabem. Quem é o conjunto P união com Q? É a junção dos elementos do P com os elementos do Q. Junta tudo. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ó, estão todos em um conjunto só. Eu uni. Por isso que é chamado conjunto união. Nesse caso aqui, eu coloquei o conjunto P intersecção com Q.
O que é que está sendo pedido aqui? Eu quero saber quem são os elementos que estão no conjunto P, mas também estão no conjunto Q. O A e o H. Observem que o A está dentro do P, o A está dentro do Q. O H também está dentro do P e também está dentro do Q. Voltando lá para o conjunto, ó, A e H. Tanto faz parte de P, quanto faz parte de Q. Por isso que essas duas letras são a intersecção entre os dois conjuntos. Ok? Beleza? Nesse próximo exemplo, pessoal, observe que aqui apareceu um sinal de menos. Então, eu tenho a diferença, porque aqui é um menos, então tem que dizer a diferença. A diferença do conjunto P e Q. O que quer dizer isso? Eu quero saber quem é o conjunto P menos o conjunto Q. Eu estou pedindo para que vocês olhem quem são os elementos do P e do conjunto P tire todos os elementos que fazem parte do Q. Ok? Vamos lá. Então, aqui eu tenho que conjunto P menos o conjunto Q. Eu quero saber quem são os elementos do conjunto P menos os elementos do conjunto Q. É só a gente observar, ó. Se eu pegar o conjunto P e tirar todos do Q, quem é que está dentro de Q? Eu tenho A, E, I, F, G, H. No conjunto no conjunto P, eu tenho A, B, C, D e H. Retirando todos do Q que estão dentro do P, vai sobrar o B, o C e o D. Isso aqui, ó, eu retirei, né? Eu tirei de dentro do P todos aqueles que eram de Q. Quem era Q? A, E, I, F, G, H. Tirando de dentro desse P, sobrou apenas B, C e D. Aqui é o contrário. Eu tenho o conjunto Q e vou retirar os elementos de P. Então, retirando os elementos que estavam no P de dentro do Q, vai sobrar o E, o I, o F e o G. Isso chamamos de diferença de conjuntos, ok? Aqui foi P, o conjunto P, menos os elementos do conjunto Q. Nesse caso foi o oposto, foi o conjunto Q tirando todos os elementos que faziam parte de P. Chamamos então isso de diferença entre dois conjuntos, ok? Tudo bem? Isso. Vamos lá? Agora nós vamos para a parte seguinte. Subconjuntos. Nós vamos falar um pouco a respeito agora do que são subconjuntos, beleza? Pessoal, como o nome já diz, sub quer dizer algo menor que o conjunto. Então, subconjuntos são conjuntos menores que fazem parte de um conjunto maior. Vamos dizer o seguinte, vou dar um exemplo real. A casa tem vários cômodos. Então, eu posso dizer que o quarto é um subconjunto da casa, porque é uma parte menor da casa. A cozinha é um subconjunto da casa. Então, a casa ela é composta de vários cômodos. Então, esses cômodos são chamados de subconjuntos, ou seja, são partes menores do que o todo. Quando eu falo a casa, eu estou generalizando, eu estou falando de uma coisa ampla. Mas quando eu vou separando os cômodos, aí sim eu chamo de subconjuntos. Dentro da matemática, subconjunto é isso também. São conjuntos menores
Observe aqui na tela, por favor. Nós temos aqui um conjunto maior, que é o conjunto B. Dentro do conjunto B, nós temos um conjunto menor. Então, esse conjunto menor, denominado conjunto A, ele é chamado de subconjunto de B. Por que subconjunto? Porque ele é um conjunto menor que está dentro de um conjunto maior. Professor, o conjunto B pode ser subconjunto de A? Não pode. Como é que o conjunto maior vai estar dentro do menor? Não pode. Então, o conjunto menor é chamado de subconjunto, porque ele está dentro de um conjunto maior. Por exemplo, pessoal, eu poderia dizer as vogais. O conjunto formado pelas vogais, ele, dentro do alfabeto, as vogais é um subconjunto. Por quê? Porque ele é um conjunto menor dentro de um conjunto maior. As consoantes dentro do alfabeto, ele é um subconjunto. Ele é um conjunto menor do que o alfabeto todo. Então, subconjunto é isso. Coloquei aqui esse mesmo conjunto, ó, conjunto B e o subconjunto A. Agora eu coloquei eles com números. Olha lá. O conjunto B, ele tem elementos 20 e elemento 15. O subconjunto A, ele tem 0, 7, 123. Então, eu posso dizer que o conjunto B, ele tem o subconjunto A. Ou seja, o subconjunto A está contido no conjunto B. Por quê? O conjunto A está dentro do conjunto B. Mas eu não poderia dizer que o conjunto B estaria contido no conjunto A. Eu estaria errado. O subconjunto A está contido no conjunto B, porque ele está dentro do conjunto maior, que é o conjunto B. O conjunto B não está contido no subconjunto A, porque para ele estar contido, ele teria que estar dentro do A. Certo? Então, lembre de uma coisa, os subconjuntos sempre vão estar dentro do conjunto, porque serão conjuntos menores. Beleza? Entenderam a diferença entre conjunto e subconjunto? Então, olha só. Aqui eu tenho agora a nomenclatura. Isso que eu falei anteriormente. Anteriormente, eu falei que o A é o subconjunto de B. Vamos lá. Eu posso afirmar aqui, pessoal, que o conjunto A, ele está contido no conjunto B. E que o conjunto B contém o A. Isso aqui é apenas uma nomenclatura. Mas aí, voltando, olha só, quando eu digo que o conjunto B contém o A, eu não estou falando dos elementos. Eu não estou falando dos elementos. Eu estou falando que o subconjunto A está contido no conjunto B. Ele está dentro. Mas eu não posso dizer que os elementos que estão dentro de A pertencem ao conjunto B. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo apenas que o subconjunto A, ele está dentro do conjunto B. Ok? Olhe com números. Observe aqui. O conjunto B e o subconjunto A. Observe que o subconjunto A, ele não está dentro do conjunto B. Observe que, ó, ficou uma parte apenas dentro e o restante fora. Então, aqui eu posso dizer que o conjunto B, ele não contém o conjunto A, porque ficou uma parte desse subconjunto fora. Olha aqui. Conjunto A não está contido em B. O conjunto A não está contido em B, porque ele não está dentro de B. Por isso que eu afirmei, o subconjunto A
não está contido em B, porque para estar contido ele tinha que estar todo dentro de B. Já aqui eu digo o quê? O conjunto B não contém o conjunto A. Porque para o conjunto B conter o conjunto A, esse diagrama todo teria que estar dentro do conjunto B. Por isso que eu afirmei aqui, ó, conjunto B não contém o subconjunto A. Assim como o conjunto A não está contido no conjunto B. Beleza? Entenderam a diferença? Está contido, não está contido, contém, não contém? Pronto? Então, pessoal, agora a gente vai fazer, né? Eu vou fazer as considerações finais. Ok? Bom, faltamos a menos de 5 minutos, né? Uns 3 ou 2 minutos. Então, eu gostaria de desejar a todos uma abençoada noite. Pedir desculpa se de alguma forma ficou alguma coisa pendente por conta da mudança, né, de plano do quadro, mas não poderíamos deixar de acontecer essa aula hoje. Então, muito obrigado a todos vocês, alunos, a todos os visitantes, a todas as pessoas que já vêm acompanhando a gente desde as outras lives. E lembrando a vocês, é muito gratificante esse encontro que a gente tem. Ok? Então eu espero que o meu objetivo hoje tenha sido atingido e que a gente possa se ver na próxima live, né? Que ainda essa semana a gente vai se ver novamente. E então depois eu vou estar postando também no site uma atividade sobre esse conteúdo de hoje, ok? Um abração a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.